Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Fio. E hoje a gente vai de encontro no Labirintos, puxando um fio que muitas vezes é o que mantém as mulheres presas nesses labirintos emocionais, relacionamentos infelizes e situações de violência, que é o dinheiro, né? Não dá pra gente falar de individuação e de autonomia feminina sem tocar na ferida da independência financeira. E para desmistificar que lidar com dinheiro é difícil e nos ensinar a transformar a angústia em estratégia, eu converso hoje com a Gabriela Bride, que é consultora financeira especializada em atender mulheres. Vamos puxar esse fio juntas? Seja bem-vinda, Gabi. Queria pedir para você se apresentar um pouquinho antes da gente começar. Quem é a Gabriela? Com que ela trabalha? Legal. Eu acho que, como muitas mulheres, eu sou diversas em uma só, sabe, Vicky? Primeiro de tudo, eu sou mãe de duas meninas, uma de 5 anos e uma de 1 ano. De formação, eu sou jornalista, foram quase 15 anos como repórter e apresentadora. Depois me especializei em economia, me formei planejadora financeira e hoje eu acabo juntando as duas coisas, comunicação e finanças. Mas é isso, assim, tenho muito orgulho de ser muitas em uma só. Nas horas vagas ainda sobra um tempinho para produzir conteúdo de um dos meus hobbies, que é de vinho. Então a gente vai se organizando. Eu vi, amei. Corrida. Eu vi, amei. Até gostaria, a gente podia fazer, né? Um vinho, uma coisa assim. Seria delícia. Bom, para começar, eu queria trazer esse contexto, né? De que a gente, como mulher, carrega uma herança histórica muito pesada de exclusão financeira. Então, a gente nunca foi nem incluída, porque por muitos anos a gente nem considerada como sujeito a gente era, né? Mas eu vejo que até hoje, muitas mulheres, elas usam essas narrativas antigas como até uma espécie de defesa. Então, aquela ideia de eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, ou o dinheiro é coisa masculina, ou dá muito trabalho, ou ele não quer muito que eu me envolva, então eu deixo na mão dele que é mais fácil. E aí eu queria te perguntar, para a gente começar assim já com tudo, quais são os mitos mais comuns que você vê as mulheres contando para si mesmas para evitar encarar a vida financeira? E como você acha que essas histórias que a gente inventa acabam sabotando a nossa capacidade de realização? No teu início, assim, Vicky, acho que o dinheiro, ele é uma relação de troca, né? E ele é usado em diversos contextos como uma ferramenta de poder, entre quem tem mais e quem tem menos. Então, acontece que, estatisticamente, a mulher geralmente está nesse segundo caso, de quem está ganhando menos. É um contexto social, mas eu vejo um esforço de várias frentes para a gente tentar mudar essa realidade, né? Acho que enquanto a gente tiver uma invisibilidade da economia do cuidado, né, sobre quem recai esse cuidado, com as crianças, com os idosos, com a casa, enquanto a gente tiver uma disparidade de salários entre homem e mulher, enquanto a gente não equalizar essa balança em todos os sentidos, a gente vai continuar vendo essa realidade, né? Isso não acontece só em relacionamentos heterossexuais, eu já atendi casais do mesmo sexo também, que essa disparidade existe e o problema também existe. Então, sim, acho que quando você pergunta, né, o que a gente acaba se repetindo dessa herança histórica que a gente carrega de exclusão financeira, primeiro, isso traz um estrago enorme para a nossa vida, ainda que a gente não sinta isso de uma forma muito palpável no nosso dia a dia. Mas a primeira mentira é justamente essa de que dinheiro é muito complicado. E aí a gente vai empurrando isso para debaixo do tapete, né? Tudo que a gente não trata, tudo que a gente não traz à tona para ser trabalhado, ele vai ficando por debaixo do tapete e causando muitos incômodos. E não, lidar com dinheiro não é complicado, é muito mais simples do que a gente imagina, mas a gente precisa encarar esse problema de frente. A segunda é justamente isso, que a gente não fala sobre dinheiro, ou se repetir, não, a gente não pode falar sobre dinheiro. E, de fato, a gente não nos vê falando numa mesa de bar sobre os amigos com dinheiro, ninguém chega batendo na mesa falando, gente, ganhei uma promoção, tô ganhando mais dinheiro, ou, cara, entrei no rotativo do cartão, não tô conseguindo pagar as contas. As pessoas sentem muita dificuldade de falar sobre dinheiro, ainda com as pessoas mais íntimas, né? Mas se eu não falo sobre dinheiro, eu não encontro as soluções, eu não descubro caminhos melhores do que fazer com o meu dinheiro. A terceira mentira, eu acho que eu ganho pouco, não tem muito que eu possa fazer. E tem sim, a gente consegue encontrar caminhos para a maior parte das realidades, desde endividamento, né? Eu já tratei algumas famílias com endividamento severo, até pessoas que realmente ganham pouco, a gente consegue ir ajustando essa realidade para cada família, para cada pessoa.
Tem uma frase que a gente se repete muito, é muito comum entre nós mulheres, mas que ela faz assim um estrago enorme, que é eu mereço, né? O futuro ele nos parece muito distante, mas ele vai chegar. Eu acho que o melhor presente que a gente pode se dar dia após dia é fazer essas escolhas conscientes, né? Que te criem um futuro melhor amanhã. Isso não significa viver uma vida sem graça. A gente consegue adaptar a realidade para ter o hoje, né? Aproveitar o hoje na medida do possível, sem prejudicar amanhã. E esse eu mereço é muito amigo da Jaque. Já que eu comprei isso, então eu vou fazer aquilo. Já que eu gastei com isso, eu vou fazer aquilo. Mas esses pequenos comportamentos e que a gente fica se repetindo para tentar nos convencer de que aquela é uma escolha boa, elas têm um estrago enorme, né? Se a gente vai somando isso ao longo do tempo, quanto que a gente deixa de economizar, quanto que a gente poderia estar realizando no futuro por causa disso. Então, eu acredito que são essas frases, assim, para tentar nos convencer de que aquela é uma boa escolha que acabam tendo esse impacto maior. Muito bom isso que você falou, eu concordo muito, e eu passei muito por isso, né? Então eu tinha uma resistência de olhar, eu tinha muito essa coisa do, eu mereço, eu tive um dia difícil, vou pedir um iFood, porque eu mereço. Sim, não é nem para dar esse merecimento. Sim. Total, mas você falou uma coisa muito boa, que é até psicanalítica, que acho que vale a gente reforçar, que é o na medida do possível. Então, uma coisa não significa a outra. Depois que eu comecei a me organizar mais financeiramente, entender tá, né? Eu divido por semana, então quanto que eu posso gastar por semana, eu entendi que dá para merecer, dá para ter momentos que eu mereço, dá para comprar coisas, dá para fazer coisas, mas não é mais daquele jeito de avacalhar, sabe? Eu mereço, então eu tô cansada, então vou fazer, depois a gente vê. Depois a gente pensa. Porque aí a gente gasta, né? E tem uma coisa que é muito legal, que é o quanto o dinheiro está associado com a libido, que é a nossa energia psíquica. Então, quando a gente está nesse lugar de eu faço, depois eu vejo, eu me compenso, a gente está olhando para o funcionamento da nossa mente, né? Muitas vezes. Sim. E eu acho que isso da gente, quando eu trago ali, que a gente não vai optar por uma vida chata quando a gente faz isso, é algo que eu trabalho muito com as mulheres, assim, porque a gente tem uma criança mimada dentro da gente, de uma forma muito objetiva e clara. Todos temos uma criança mimada dentro da gente. E é nosso papel dizer não. Acho que faz parte do nosso amadurecimento aprender a dizer não. E aprender que a vida é feita de escolhas. E, salvo raras exceções, na maioria dos casos a gente não pode ter tudo que a gente quer. E dói muito a gente entender essa realidade de que eu não vou poder ter tudo que eu quero. Mas ao mesmo tempo é libertador. Parece contraditório, mas é libertador. Porque eu acho que esse amadurecimento de você entender que eu estou fazendo uma escolha hoje, ela vai significar uma renúncia para o hoje, mas que vai ter um benefício muito maior no amanhã, é isso que traz crescimento. Eu acho que isso nos traz maturidade financeira. E eu já vi muitos casos, Vicky, de pessoas que priorizam o hoje, não pensam no amanhã e acabam tendo uma realidade muito difícil antes do que elas imaginam, sabe? Em questão de endividamento. Um caso muito curioso, eu já atendi muitas mães que se endividaram depois da chegada dos filhos, porque elas estavam priorizando os gastos com os filhos. Então, eu falava uma frase para elas assim: você não pode atear fogo em si mesmo para manter os outros quentes. Eu entendo de onde vem aquela vontade de você querer dar o melhor para o seu filho. Tudo aquilo que você não teve quando era criança, né? Você projetar naquela criança tudo aquilo que você não teve. Mas o amanhã vai chegar. Então, o melhor que você pode dar para os seus filhos é uma vida financeira saudável. E quando a gente ensina para os nossos filhos que hoje não dá para comprar aquilo, mas quem sabe a gente poupa para amanhã, você tá dando para ele algo muito mais valioso do que se você estivesse comprando aquele brinquedo, se você estivesse matriculando ele naquele futebol, enfim. E eu parto muito disso como mãe, assim, muito da minha virada como planejadora financeira veio depois da maternidade, porque eu passei por esse processo de me ver com muitas e muitas contas, querendo dar muitas coisas para minha filha e me sacrificando por conta disso, sabe? Então, por ter passado por esse processo, eu consigo falar com propriedade para outras mães e para outras mulheres que ele existe, ele é real,
mas que a gente consegue contornar e a gente consegue ter uma vida financeira saudável por nós e pela nossa família. Isso é muito, muito interessante. Isso que você falou no começo é psicanálise pura. Então, todos nós realmente temos essa criança mimada dentro da gente. E aprender a dizer não é um processo terapêutico um dos pontos do processo terapêutico mais importantes. Tem mulheres que, pelo contrário, né? Quando ela tem exigência superegóica muito alta, eu preciso falar para ela, começa a falar sim, vamos se arriscar, né? Que tal a gente, né, encontrar os caminhos? Mas a maioria entra nesse lugar do precisar aprender a se dizer não e lidar com essa falta, porque não vai dar para ter tudo. Ninguém tem tudo o tempo todo. Não é uma realidade viável do ser humano. A gente é, né, constituído pela falta, se a gente olhar por esse olhar psicanalítico. Então, sempre vai faltar. E aprender quando dizer que sim e quando dizer que não, o que vai constituir aprender a colocar limite, principalmente para a gente mesmo, é o que faz a diferença. Eu trabalho com muitas mulheres que vivem, né, em situações de abuso e você vê que tem um mecanismo de compensação aí. Então, eu não tô falando não onde eu tenho que falar que não, e aí eu falo sim onde eu deveria falar que não. Então, o que tá deslocado? O que a gente precisa aprender a olhar para colocar cada coisa no seu lugar e entender onde vão estar os nãos e onde vão estar os sims. Nessa questão da maternidade, isso é algo que eu vejo que aparece muito também. Porque é isso, eu quero dar e fazer para o outro. E às vezes não é nem só na maternidade, às vezes é na família mesmo, sabe? Eu vejo isso aparecer até em relação a maridos, a mãe muito também. E é claro que a gente tem que ajudar, mas é aquela coisa do avião, né? Primeiro você tem que pôr a máscara em você para depois colocar na pessoa que está do seu lado, senão a gente vai desmaiar todo mundo, né? Isso acontece nos homens também, mas eu vejo com mais frequência nas mulheres, que gastar para parecer algo que não se é. Uhum. Então, e eu digo isso assim, procedimentos estéticos, roupas, uma infinidade. A gente sente uma pressão, nós mulheres temos uma pressão estética absurda. A gente tem uma pressão de todos os lados. No trabalho, por exemplo, nos é exigido muito mais em questão estética do que dos homens. E eu entendo de onde vem essa vontade ou esse comportamento de gastar para parecer algo que não comporta no nosso orçamento. Mas a gente precisa se adequar à realidade e faz parte desse processo de dizer não. O que eu mais indico para as mulheres é você conseguir viver um padrão de vida abaixo do que você ganha. Então, se você ganha, por exemplo, 5 mil, o ideal é que você consiga encaixar todos os teus custos fixos e os teus custos variáveis, até colocando um pouquinho para si, né, com aquela coisa que não é fixo, vai um luxo seu, de pelo menos 4.500 no máximo. Sempre viver um pouquinho abaixo do que a gente ganha. Porque se a gente está ali na estica, a gente está muito no risco de correr para o endividamento. E assim, quando a gente ganha um aumento no trabalho, quando a gente está fazendo uma renda extra, quando a gente está trazendo outras fontes de receita para esse orçamento, a gente vai conseguir sempre trabalhar um pouquinho abaixo e ter uma margem de sobra. Então, o que é muito comum? Ganhar 5 mil e viver com um padrão de vida de 7. Usando cheque especial, usando o cartão de crédito excessivamente, usando outras formas de empréstimos, e isso vai virar uma bola de neve lá na frente, né? E outro ponto, acho que quando a gente fala de educação financeira, isso no geral, assim, desde que a gente é criança, ninguém nunca nos explica o que são essas ferramentas que a gente lida diariamente quando começa a ganhar nosso dinheiro de relação bancária. O que é o teu cheque especial? O que é o teu cartão de crédito? O cartão de crédito é um endividamento, né? Todo início de mês, o banco está chegando para mim, falando assim, olha, Gabriela, eu estou te emprestando aqui 5 mil reais, que ele diz que é o limite do meu cartão de crédito, e a gente faz o seguinte, gasta como tu quiser. Não vou te perguntar com o que tu tá gastando, a gente só faz um combinado. Chega final do mês, tu me paga o que tu gastou. Se tu não me pagar, daí a gente vê aqueles juros de 400% ao ano. Então, assim, o cartão de crédito, ele é um endividamento que você paga todo mês. O dinheiro te empresta, o banco te empresta, você consome e depois paga. Ele não é parte da tua renda, parte da sua receita.
O cheque especial que está lá no banco é a mesma coisa. O banco está deixando disponível se tu precisar, mas se tu gastar 8% ao mês de juros. Faz parte da tua receita. Não deve considerar isso, né? Quando você estiver planejando os teus gastos. Tipo, não, eu ganho 5 mil, eu tenho mais 2 mil ali de cheque especial, tá tudo certo usar. Não, não tá tudo certo. Tá, a gente precisa aprender a viver com o que a gente ganha. Mas é um processo dolorido, às vezes, de pegar algumas mulheres. Teve um caso muito, muito emblemático, assim. Ela tinha 34 anos, não era casada, vivia sozinha e tal. Eu falei, olha, a gente vai ter que considerar tu trocar de imóvel, porque onde tu tá pagando aluguel não condiz com o que tu ganha. Então, assim, 80% da renda dela ia para pagar aluguel num bairro que era descolado. Eu falei, não, assim, vamos ajustar a realidade, porque não dá para manter. Então, alguns ajustes de padrão de vida, às vezes, a gente tem que fazer. Mas faz parte de entrar em contato com aquela dor de pensar no futuro, né? Com certeza. Você falou uma coisa muito boa, né, Gabi? Que é essa coisa do quanto a gente quer ser o desejo do outro. Então, assim, eu quero ser vista como pessoa que mora em tal lugar, eu quero estar bonita e fazer tal procedimento para ser desejada, eu quero ocupar tal posição para que o outro. Então, é sempre a gente pensando o que o outro espera da gente e, dentro dessa fantasia, tentando se adaptar. E é uma roda do hamster, né? Pra mulher tem tudo. Vai ter o cabeleireiro, vai ter a unha, vai ter a dermatologista, vai ter o lifting, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o emagrecimento, vai ter a canetinha. Sim. E quando que isso vai acabar, né? Onde que a gente vai parar? E mais uma vez, não é que você não possa ter seus luxos, não é que você não possa fazer essas coisas, mas daí de um aspecto psicológico, eu acho que a gente precisa se questionar o quanto a gente está super identificada com essa persona, que é essa máscara social, que a gente quer parecer. Todo mundo quer, todo mundo usa. Então, claro que quando eu tô aqui, é o que você falou do vinho no começo. Tô trabalhando, não vou estar aqui com o vinho. Tudo bem. Então, todo mundo vai usar essas máscaras e vai usar essas personas para poder viver e atuar no mundo. Mas, o que acontece quando eu tô super identificada com essa máscara? Então, eu preciso ser a mulher bonita. Eu preciso ser a profissional que só usa roupa de luxo. Aí ferrou. Aí a gente vai ficar presa num ciclo que, é alienante do desejo, porque a gente não é só uma coisa. Então, eu preciso parar e entrar em contato com essa dor que você está propondo, é realmente olhar para si e falar, ok, quem sou eu por detrás da máscara? Porque às vezes eu quero acreditar que eu sou aquilo. E eu fico tentando fazer com que eu seja aquilo, fazer com que eu seja aquilo, só que eu não sou. E eu vou ter que entrar em contato com essa falta. Mas isso, como você disse em algum momento, também pode ser muito libertador. Porque faz a gente poder expandir os nossos desejos, faz a gente poder expandir o nosso campo. Ok. Então, se eu não sou só isso, o que mais que eu sou? Desculpa, pode falar. Uhum. Quando eu me caso, eu desejo, eu quero trocar de carro daqui 2 anos. Por quê? Ai, não, porque meu carro já tá ficando velho. Quão velho? Não, porque fulano, sabe, você tem que começar a instigar qual o que está por trás do desejo, se aquilo vai realmente te fazer feliz ou se é só para dar um check. Porque às vezes a gente faz todo um esforço de poupar, de fazer ali uma engenharia financeira para conseguir conquistar aquilo. A hora que você conquista, você não sente nada. Aquilo não estava alinhado com o teu desejo. Então a gente precisa entender quais são os valores que estão alinhados com o dinheiro. Acho que esse é um dos primeiros exercícios que eu faço, porque o meu valor não necessariamente vai ser igual ao teu, Vic. Para algumas pessoas, dinheiro é segurança, e aí o planejamento financeiro que a gente vai fazer é diferente do que tem o valor de liberdade. Então, a gente precisa entender esses dois pontos para daí definir quais são os objetivos de vida que estão alinhados com aquele teu valor. Então, quem vai ter o valor aliado à segurança provavelmente vai escolher caminhos, até falando de investimentos, até falando de escolha de carreira, muito alinhados com segurança. Vai escolher um concurso público que dê uma garantia de estabilidade, vai escolher uma previdência privada um pouco mais robusta, que vai fortalecer lá na frente. Quem tiver liberdade vai ter outras escolhas ali alinhadas. Provavelmente vai fugir do CLT, vai empreender, sabe? Então, isso a gente precisa ter mapeado para que quando a gente defina os objetivos especificamente, eles estejam alinhados com os nossos valores, porque é quando a gente vai sentir aquele prazer de ter conquistado, sabe? Aquela felicidade genuína de, tipo, realmente isso é me deixar feliz. E um ponto que eu gosto de trazer muito
Da minha parte, principalmente, eu nunca liguei muito para carro. Porque carro é para me levar de um lugar para o outro. Nunca fiz muita questão. Tanto que eu só fui ter carro quando eu engravidei. Falei, tá, realmente, agora eu preciso ter carro para poder levar na escola, levar no hospital, dar uma emergência de madrugada, não vou ficar dependendo de Uber, beleza. Aí eu e meu marido compramos um carro. Uns anos depois, um ano e pouco depois, a gente resolveu que a gente queria comprar um terreno aqui em Floripa. Na época que eu engravidei, a gente estava morando em São Paulo. A gente estava querendo voltar para Floripa, queria comprar um terreno aqui. A gente falou, quem sabe a gente vende esse carro, que é bom, compra um carro mais baratinho, quitado, sai ali do financiamento, compra um carrinho quitado, e com esse dinheiro a gente dá entrada no terreno. Beleza. Saímos de um carro top para um carro assim, popular, 1.0, tudo certo. E rodamos com esse carro. Conseguimos juntar mais um dinheirinho, o terreno estava comprado, aí compramos um carrinho melhor. Aí começamos a construção. Construímos durante 2 anos a nossa casa dos sonhos, era algo que a gente queria muito, que a gente desenhou, que a gente sonhou juntos, planejou juntos. Passamos por muita restrição de, tipo, não viajar durante alguns anos para poupar, para construir aquela casa dos nossos sonhos. E daí na finaleira da construção, assim, o dinheiro que a gente tinha reservado foi acabando. Vamos vender o carro de novo. Vendemos esse carro, compramos um mais baratinho, mais antiguinho, rodamos com ele e a gente finaliza a casa. Então, tudo isso para dizer que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sabe? Uhum. A gente sabia que o que ia deixar a gente mais feliz era estar morando na nossa casa do jeito que a gente quis. Esse carro que a gente está rodando, tá levando a gente de A para B, tá tudo certo. Isso vai se repetir em várias áreas da nossa vida, né? De você abrir mão de algumas coisas. E a gente sempre falou, olha, eu prefiro ter a casa que a gente tem hoje, com qualquer carro na garagem, do que morar onde não nos faz feliz e ter um carrão na garagem. Porque a gente vai estar sendo fiel ao que a gente gosta, não o que parece para os outros, sabe? Muito. E tem uma coisa, né, que escutando me chama a atenção, que é o saber esperar. Sim. Então, assim, vai ter que saber esperar. Às vezes não vai dar para fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Não significa que talvez nunca vá dar. Mas, assim, sim, vai exigir sacrifício. Sim, a gente vai precisar esperar. E hoje em dia eu percebo que tá muito difícil, né, saber esperar. É o que você falou, a gente tá muito mimado e mais do que muito mimado, condicionado à rapidez das coisas. Então você quer o iFood, você pede, ele chega em 20 minutos. Você quer, não sei, o mercado, você pede, ele chega na sua casa. Você abre o celular, você consome um conteúdo ali, 15 minutinhos no máximo, às vezes 15 segundos, dependendo se você tá no Instagram, em algum lugar assim. A gente vai se acostumando com esse imediatismo. Quando a gente fala... Esse sistema Uhum. Exato. E aí o que acontece, né? Quando a gente vai falar de construções, então você trouxe aqui o sonho da casa, né? Demora. A casa não fica pronta assim. Ah, tá. Você não vai ter a casa e vai ter que abrir mão de outras coisas para ter a casa depois. Então, esse saber esperar e sustentar esse lugar da espera é um grande desafio, né? Uhum. Não existe saúde financeira sem organização e planejamento. Então, quando chegam no meu atendimento, antes da gente pensar no futuro, eu preciso entender o hoje. O primeiro passo que a gente faz é entender a situação que a gente tem hoje. E esse é um exercício que acaba nos colocando em contato com algumas dores, porque vai nos fazer relembrar algumas decisões que a gente tomou nos últimos meses, que ainda estão refletindo agora, mas que são necessárias. Então, o que eu sugiro, geralmente? Pegar os últimos 3 meses do teu extrato da conta, do teu cartão de crédito, e a gente vai mapear tudo. Para onde foi esse dinheiro? E é literalmente uma planilha que a gente coloca a data, com o que a gente gastou e qual que é a categoria. Então, a gente vai ter categorias de alimentação, por exemplo. A alimentação ela vai entrar como alimentação necessária ou como lazer. Restaurante, o iFood, enfim. A gente vai ter categorias de transporte, de casa, de diversão, de entretenimento, enfim. Todas as categorias a gente vai colocar coisa por coisa. E sabe o que é muito comum? A gente não saber com o que gastou. A gente não sabe. Mas daí esse é o segundo passo, quando a gente vai fazer o acompanhamento. Então, eu mapeei tudo que eu gastei nos últimos 3 meses, eu entendi para onde meu dinheiro está indo, e isso começa a nos dar insights de que talvez eu esteja gastando mais com isso, mais do que eu deveria.
Ou, cara, eu tô gastando tudo isso de gasolina, será que eu não consigo pegar uma carona pro trabalho, revezar aqui, tentar ir a pé pra academia ao invés de ir de carro? Esses ajustes a gente começa a fazer isso, já nos dá vários insights dos caminhos que a gente vai seguir para colocar aquele orçamento nos trilhos. Depois, você precisa acompanhar. Então, a partir do dia 1 é anotar com o que você está gastando. E o Pix eu acho o Pix maravilhoso, né? Ele é muito prático, mas ele é um desserviço, porque tu pega a tua conta hoje, vai ter lá, Pix enviado para João das Couves, R$ 15. Cara, o que foi esse Pix? Sim. Não sei, a gente passa Pix para tudo. Às vezes é uma divisão de presentes, é uma divisão da pizza entre amigos. A gente não lembra. Então a gente precisa ter essa anotação. Claro que a tecnologia tem várias, consegue fazer isso por aplicativo, tem ferramenta de WhatsApp, bot de WhatsApp, que tu consegue organizar isso, mas o acompanhamento é necessário, independente da forma que você use, né? Seja planilha, seja caderninho ou através de tecnologia. Para daí a gente conseguir planejar o futuro. E planejar o futuro, eu digo desde o futuro, né? Onde a gente quer chegar, a previdência, essas coisas, mas o próximo ano. Então a gente está no mês de fevereiro. Tá, como é que vão estar minhas contas até março? O que eu tenho já parcelado no cartão e até onde vai esse parcelamento? O que eu vou ter de gasto em julho, que eu não estava esperando? O que eu vou ter de entrada em novembro e dezembro, com o 13º? Toda essa previsibilidade do meu orçamento eu preciso ter mapeado. Preciso. Entradas e saídas. Porque aí você começa a ver que, cara, se eu não fizer mais nenhuma compra parcelada até o fim do ano, eu vou ter economizado X. Ou eu vou ter poupado X. Ao mesmo tempo que, naquele exercício que a gente fez de entender para onde o nosso dinheiro está indo, a gente consegue colocar algumas metas. Então, por exemplo, lá em casa, a gente já entendeu quanto que é a média de mercado que a gente gasta e a gente acompanha para não exceder isso. A gente precisa ter essa meta. Delivery lá em casa. Se deixar, a minha mais nova quer pedir delivery todo dia. Não dá. Então, a gente colocou uma meta de um valor X que a gente gasta por mês. Esse valor, dividido por semana, tá mais ou menos tal. Beleza, se a gente gastar 2 vezes isso na primeira semana, na segunda não vai ter. A gente tem que manter o acompanhamento dessas metas para todas as categorias. Eu faço isso, Vicky, até para roupa. Eu defino no início do ano. Olha, eu vou gastar esse ano, sei lá, R$ 1.000 com vestuário. Se eu quiser gastar tudo na promoção de janeiro, beleza, eu sei que eu não começo a comprar roupa até o fim do ano. Ou eu posso definir, vou gastar 500 agora na promoção de janeiro e no inverno eu vou comprar mais esse valor. A mesma coisa para lazer. Eu tenho um valor aqui destinado para lazer. Se eu resolver ir para o Rock in Rio em setembro e gastar 80% desse valor, eu vou ter que me virar nos 30% com os outros 20%. Então organização, meta, acompanhamento e um planejamento a longo prazo. Muito legal, muito interessante isso. Eu não divido assim para mim, eu divido por semana, eu faço essa coisa das entradas e das saídas, mas essa coisa do sair do mês e vir para semana, para mim, mudou tudo, porque no mês acontecia um pouco isso que você falou. Eu tenho X dinheiro, eu posso gastar. E aí, de repente, você olha e você fala, meu Deus, eu já gastei tudo isso. A meta da semana, para mim, foi muito bem, mas isso que você falou é muito interessante, de dividir por categorias, né? Planejamento, coisas que são importantes. Eu acho que o entretenimento, ele faz parte da nossa saúde mental. Claro. Peça de teatro, tu ir pro cinema, tu ir para um show, tu tá com amigos. É legal, mas não dá para ser só isso. Então, em algumas vezes, você vai ter que priorizar, em vez de ir no show com os amigos, vocês vão no parque fazer um piquenique, cada um leva a sua bebida e é isso aí. Sabe? Você consegue ir adaptando para a tua realidade de vida, né? Acho que o objetivo principal é tudo isso, é você ter ciência da tua situação e ir adaptando para a tua realidade. Sim, e aí a gente volta, né, para o que é possível. E quando a gente entende isso e aceita, a gente começa a poder brincar com a criatividade, que é o que você trouxe do piquenique. Então, porque no começo daí fica aquela coisa, né? Eu não vou fazer mais nada, não tenho dinheiro para fazer nada. Mas aí. E vai ser frustrante. É super frustrante. Viver é frustrante. Não tem como ser diferente. Curioso, Vicky. Eu tenho uma abertura de falar, quando me convidam para alguma coisa, falar, desculpa, eu não tenho dinheiro. As pessoas ficam tipo,
Muita gente está acostumada a inventar uma desculpa. Uhum. Ah, eu não vou poder porque eu já tenho um compromisso nesse dia. Não vou porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, a Uhum. minha prioridade não está nesse local. Eu estou usando os meus recursos para outra prioridade. Basicamente é isso. Mas as pessoas têm uma dificuldade enorme, uma vergonha de dizer, não, eu não tenho dinheiro para isso. Isso é muito verdade. Eu percebo isso de um outro ângulo, que é eu conseguir falar, eu não vou porque eu não quero. Às vezes eu vejo que não conseguem, precisa inventar uma desculpa, mas você pode falar, eu não vou porque eu não quero, eu não tô afim, não quero fazer isso agora, não é minha prioridade. Ou então, não falar, tô simplesmente É. obrigada. Não, exato. Que necessidade que a gente Exatamente. tem de dar desculpa, né? Para as coisas, de se Muito. justificar para as nossas decisões. E isso é parte da nossa decisão com dinheiro também. A gente não precisa ficar dando justificativa para as pessoas das decisões que a gente toma na nossa vida financeira, sabe? Não vou porque é isso. Ou estou escolhendo isso porque sim. Porque é o melhor para o meu futuro, porque é a minha decisão. A gente não precisa justificar, né? Claro, partindo do princípio de uma pessoa que vive sozinha, né? Uhum, Porque claro. eu acho que quando a gente opta por uma vida em casal, e eu já atendi alguns casais nas consultorias, que a gente tem uma situação de infidelidade financeira, né? Eu ia te perguntar disso. Não acho que você tem que apresentar uma planilha para o seu parceiro, para sua parceira, de tudo que você gastou no mês. Mas assim, por que você sente a necessidade de esconder um gasto? Por que você sente a necessidade de chegar antes em casa e esconder essa sacola que você comprou? Ou por que Cara, teve uma situação, Vicky, de um casal que eu atendi. Na verdade, ela me procurou pelo Instagram, me chamou para atendimento e tal. E aí eu não tinha entendido qual era o contexto, geralmente vou entender qual é o contexto na primeira reunião. E daí na primeira reunião ela me explicou, olha, eu descobri que meu marido tá com uma dívida muito grande, ele tá com uma resistência em procurar ajuda, mas eu quero trazer você para conversa para nos ajudar a sair desse endividamento. Qual que era o resumo da ópera? Os dois ganhavam muito bem, uma posição social muito legal, e no período da pandemia ele trabalhava demais e numa vontade muito legítima de querer passar mais tempo com a família, de querer estar mais presente com os filhos, ele falou, vou começar a investir na Bolsa de Valores, fazer day trade, porque quem sabe eu consigo fazer o dinheiro girar e eu posso trabalhar menos para estar com eles. Só que ele não era especialista nisso. Ele apostou, porque o day trade é quase como uma aposta, se você não é especialista no mercado financeiro. Apostou, perdeu. Apostou, perdeu. Não tinha mais o que apostar. Pegou um empréstimo, pré-apostando. Resultado da ópera, 700 mil em endividamento. Caramba. E ela só foi descobrir quando estava nesse nível. Então, assim, é uma infidelidade. Claro. Porque é o dinheiro do casal. Porque é o dinheiro dos dois. Ainda que a gente parta de um relacionamento, não era o caso deles, mas eles até ganhavam os dois super bem. Mas ainda que um ganhe mais do que o outro, esconder gastos, esconder dívidas, é uma forma de infidelidade, né? Você não está sendo honesto com o outro. A gente precisa expandir esse conceito de traição para além do fato de você dormir com outras pessoas, né? Porque, na verdade, a traição não é isso. Dentro de cada relação e de cada combinado, a gente precisa pensar a traição como descumprir os combinados, né? Como mentir, como esconder os combinados. E não só a fidelidade amorosa ou sexual, né? Exato. E aí o que é o combinado vai depender de cada casal. Vai ter casal que achar justo 50% para cada um, independente de quanto ganhe. O que eu costumo trabalhar nos meus atendimentos? Eu sugiro que o casal faça, e é como a gente faz lá em casa, o que ganha mais, proporcionalmente paga mais. O meu princípio é, ambos devem ter capacidade de poupança igual. Então, beleza. Tá. Quanto que cada um vai conseguir poupar? Não, cada um vai poupar 20% do seu salário. Beleza. Para quem ganha 10 mil, 20% vai guardar 2 mil. Para quem ganha 20 mil, 20% vai guardar 4 mil. Então, assim, ambos estão guardando 20%. E quanto cada um vai contribuir para as contas da casa é que vai ser diferente, proporcionalmente diferente. Então, a gente precisa trabalhar isso sempre olhando para quanto os dois conseguem poupar. Porque se houver um rompimento naquela relação, ambos têm que ter poupança. Os dois têm que ter uma boa previdência, os dois têm que ter uma boa poupança, têm que ter investimentos. Ainda que eles trabalhem objetivos juntos,
ambos precisam ter capacidade de poupança. Eu não posso colocar uma pessoa que ganha menos para dividir igualitariamente, porque ela não vai conseguir poupar. Seja para os seus próprios objetivos. Porque a gente tem sonhos, né, diferentes enquanto casal. Eu vejo assim, Claro. meu marido triatleta. Cara, ele quer comprar uma bike massa, ele quer investir em outra coisa. Eu adoro vinho. Deixa eu poupar meu dinheirinho pro meu vinhozinho e tá tudo certo, desde que a gente esteja caminhando junto na mesma direção. Olha, a gente quer construir isso enquanto família. Mas pessoalmente a gente tem vontades próprias, né? A gente tem coisas individuais que a gente quer realizar também. E a gente precisa ser capaz de realizar essas coisas individualmente. Isso é maravilhoso, né, Gabi? Pra gente manter a autonomia. Porque que a gente esteja junto porque a gente quer e escolhe. Então, não existe nada garantido. Estar junto é uma escolha consciente que a gente faz quase que diariamente. Exato. Então, ter essa autonomia é muito importante até para você ter a certeza que a pessoa está com você porque ela quer e vice-versa. Isso para dependência financeira, emocional, tudo, né? Realidade, né, Vicky, que principalmente acomete mais as mulheres de se manterem em relacionamentos porque elas são financeiramente dependentes. A gente sabe que essa é a realidade. A gente sabe que é a realidade também de alguns homens praticarem violência patrimonial. Com certeza. Então, quanto mais você conseguir ser independente nesse sentido e manter a sua individualidade, melhor. Mas conseguir caminhar juntos também é importante, né? Ter objetivos juntos, ter os mesmos sonhos, estar alinhado para onde vocês estão indo. Acho que isso, enquanto casal, eu honestamente acho que é o que mantém um relacionamento a longo prazo, sabe? Eu tô há 20 anos, meu marido, a gente é namorado desde a escola, a gente se conheceu na escola, a gente tá juntos há 20 anos esse ano. E quando perguntam pra gente assim, meu Deus, 20 anos juntos, como é que vocês fizeram? Cara, a gente quer as mesmas coisas. A gente sabe muito bem pra onde a gente tá indo e como que a gente vai chegar lá. Acho que isso e a admiração é o principal. Muito legal. E eu ia te perguntar, para essas mulheres que estão em situação, né, para além da violência patrimonial, porque aí você precisa procurar um advogado, já vamos deixar isso claro, mas que estão nessa situação de dependência financeira, como elas podem começar? O que você falaria, assim, primeira coisa, o que você falaria para elas? Primeiro, vamos entender o que está acontecendo no teu dinheiro. E se a gente observar que está indo naquele caso em que você está contribuindo mais para a casa do que você consegue, aí é ter uma conversa muito difícil com o companheiro ou com a companheira de tentar reajustar a proporcionalidade das contas em casa. Porque às vezes a gente não consegue fazer mágica. No fim das contas, dinheiro é matemática. Não tem como a gente pensar, né, gastar mais do que ele existe ali na ponta do lápis. Então, em algum momento, a gente precisa ter uma conversa difícil de chegar para o nosso parceiro e falar, olha, eu acho que a divisão da casa não está fazendo muito bem para a minha saúde financeira. A minha sugestão é que a gente divida dessa forma. Nos casos que eu acompanhei, foram conversas que, da parte de quem toma a iniciativa dessa conversa é muito difícil, mas do outro que recebe assim, bem recebido, no caso. Ah, que bom. Então, mas você precisa saber para onde teu dinheiro está indo para chegar, nem que seja com uma planilha. Falar, olha, hoje eu ganho X, meu dinheiro está indo para isso, para isso, para isso. Se eu continuar nesse caminho, eu vou cair no endividamento. Da minha parte, eu estou fazendo essas e essas e essas concessões para gastar menos com isso, isso, isso. Gostaria de saber se, enquanto casal, a gente consegue redividir as contas da casa. E aí, quando essa realidade mudar, eu ganhar um aumento, eu tiver uma outra fonte de receita, a gente senta e reajusta. Mas para esse momento, para que eu tenha saúde financeira e a gente cresça enquanto casal, a gente precisa fazer um reajuste nessa divisão da casa. Muito bom. Você falou uma coisa lá no começo que eu fiquei curiosa e eu quero retomar. Você falou que, inclusive, entre casais do mesmo sexo, você vê essa disputa e esse jogo de poder no financeiro. Me conta um pouco mais disso? Sim, eu atendi um casal de 2 mulheres. Ela ocupava uma posição dentro de uma empresa bem conhecida, inclusive, um cargo de direção. E quando elas começaram a namorar, a outra estava se formando na área dela, começando a fazer um atendimento aqui, um atendimento ali. E logo elas engravidaram, tiveram um filho por FIV, e claro que a sobrecarga do cuidado com o filho recaiu sobre a que estava iniciando na sua vida profissional. E ali criou-se uma disparidade, da que ganhava mais, da que era a provedora e da que ficava em casa com os cuidados. Mas ela nutria uma vontade muito grande de se dedicar à profissão, de não ficar só em casa. Então, houve até, claro, um acompanhamento da psicóloga dela. Em alguns casos, eu cheguei a conversar com a psicóloga dela para ver qual era a melhor alternativa para a gente seguir no sentido de
financeiramente para ela não ia ser legal, mas de sentar e conversar e de reajustar, olha, a gente vai precisar ou contratar uma babá, ou colocá-la numa escola, ou fazer tal medida porque eu vou me dedicar à minha profissão também. Então, existe isso, né? Em todos os casais, às vezes, quando tem essa disparidade de renda, pode surgir esse problema. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não entrar nesse lugar de eu pago, eu mando e as coisas vão ser do meu jeito. Porque quando a gente está numa posição inferior, a gente olha e reclama que o outro faz isso. Mas quando é a gente que está nessa posição, eu percebo muito isso. É difícil não cair nessa tentação. Porque a gente foi educado numa cultura assim, né? Então, ter esse olhar é muito importante dos dois lados, né? Não, eles são muito inteligentes, assim. Quando eles decidiram engravidar, eles falaram: olha, hoje a maior fonte de renda vem dela. Então, nos primeiros 2 anos, ele vai abrir mão do profissional, vai ficar em casa com a filha, enquanto ela segue na carreira. Porque eles não tinham rede de apoio, eles não tinham, né, uma série de facilidades que outras famílias podem ter. Eu achei tão legal esse combinado, mas o quanto o olhar externo era julgador. Sabe, tipo, pra ele, tu parou de trabalhar pra ficar com a tua filha? A tua mulher tá saindo trabalhar e tu tá ficando em casa? Fazendo o almoço? Vestindo a tua filha pra escola? Sabe? É engraçado quando. Mas tem um olhar julgador externo muito grande, né? Mas é isso, quando o casal tá ciente das escolhas que tá fazendo e para onde tá indo, pouco importa o que os outros estão dizendo, né? Com certeza, e isso abre muito caminho, né? Porque quando a gente pensa na construção da masculinidade, ela ainda, infelizmente, é construída sobre não ser mulher. Então, o que é ser homem? É não ser mulher. Então, é não fazer coisas de mulher. E quando você toma essa decisão de abrir mão da carreira, que seria uma coisa de homem, entre muitas aspas, né? E ficar em casa, vestir a filha para ir para a escola, você está assumindo esse papel. E na sociedade isso é muito julgado mesmo, né? Mas eu concordo, eu acho que quando o casal está alinhado nesse movimento, a gente começa a quebrar vários paradigmas que, na verdade, são muito limitantes e que não fazem sentido nenhum. E aí eu acho que é importante a gente falar também, porque a gente falou muito de limite, de limitação, de castração. Ok, onde precisa ter limite e onde esses limites são limites burros, na verdade. Então, começar a olhar e desenhar uma vida mais consciente é muito importante, financeiramente, psicologicamente, relacionalmente. É isso que vai fazer a diferença, né? A gente conversava da nossa gravação sobre cortar o cafezinho, né? Nem sempre aquele cafezinho é o grande vilão das tuas finanças. Por isso que tem que ter aquele convite de olhar para os últimos 3 meses, para onde foi o teu dinheiro. Você vai identificar vários gatilhos. Eu tenho certeza que o que muita gente paga de todos os streamings que assina é muito mais do que ela gasta com um cafezinho todo dia. Então, assim, é muito fácil tu culpar o cafezinho, usando como uma metáfora de algo ali do teu orçamento, né? Pra tu não precisar olhar pro que tu realmente está gastando. Então, não necessariamente. E quão comum é a gente deduzir que aquilo que está sendo o problema corta. Eu não posso tomar um cafezinho porque eu estou gastando demais. Será que é o cafezinho mesmo que é o problema? Tu tá passando vontade com o cafezinho, mas talvez isso não esteja tendo impacto no teu orçamento. É aquele mecanismo psicológico, né, da gente focar numa coisa e colocar naquilo para não precisar olhar, porque a gente realmente precisa olhar. Eu vejo isso acontecer muitíssimo, assim. Então, eu tenho mulheres que chegam para mim e falam assim: Vi, que eu tô sobrecarregada, mas eu tenho que fazer tudo isso, não tem como eu parar de fazer as coisas. O que eu consigo, o que me sobrecarrega, por exemplo, é o meu trabalho que eu não consigo cortar. Ok. Posso entender que muitas das coisas vêm daí. Mas aí, quando você começa a escutar, quando você começa a ver, você começa a perceber que é uma mulher que não consegue deixar a louça na pia nem por 5 minutos, não consegue deixar a casa suja nem por um dia, tá fazendo coisa para ela, pro marido, pro filho, pra mãe, pra amiga, daí a amiga pede para ela fazer uma coisa que ela não consegue dizer que não, e daí ela faz.
e aí o que sobrecarrega é o trabalho. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente fixa ali num ponto, achando que é aquele ponto que tá. Vamos jogar a culpa nele, porque é um ponto que eu não posso mudar. Será? Será que a gente não tem que parar e olhar para isso com mais cuidado? É que é o que você falou, né? Eu acho que é importante a gente reforçar que não tem milagre. Eu acho que tanto na saúde financeira como na saúde mental, não tem milagre. A gente vai precisar parar, a gente vai precisar olhar. Às vezes vai doer, vai ser frustrante. Vai chegar nesse ponto da libertação e da criatividade, porque dá um alívio. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade mesmo de me organizar financeiramente. E quando eu comecei a me organizar, eu falei, nossa, eu me sinto aliviada. Então eu tinha todo um medo de achar que isso ia ser super limitante, castrador. E aí eu entendi que não, que na verdade me traz alívio. Mas é claro que até chegar no alívio, eu tive que passar pela parte frustrante, chata, dolorida. Não tem jeito. Então não tem milagre, não tem pílula mágica. A gente vai precisar dar passinhos, mas é muito recompensador, né? Em algumas situações, a gente não vai lidar com aquilo sozinho, né? E é Uhum. por isso que existe papel ali do planejador financeiro, do educador financeiro, que vai trazer um olhar de fora e questionar algumas coisas. E muitas vezes eu mesmo faço essa planilha de categorizando, porque eu sei o quanto dói tu olhar para as tuas finanças. E tu fala, cara, mas por que eu gastei tanto com isso? Como é que eu não me lembro com isso que eu gastei? Então, tudo bem você procurar ajuda. Fala, cara, eu não sei por onde eu começo. Eu não sei o que fazer. Mas a gente precisa falar sobre dinheiro para que você se sinta confiante de pedir ajuda, para que alguém possa te indicar um profissional para te ajudar e normalizar falar sobre dinheiro, né, Vicky? Tem uma pesquisa que diz que dinheiro é mais tabu do que sexo. As pessoas se sentem mais confortáveis em falar sobre sexo do que sobre dinheiro. E Que realmente curioso. É. né? Numa mesa de bar é muito mais fácil tu trocar experiências de com quem tu saiu, que não sei o quê, do que tu falar, cara, eu tô no cheque especial, não sei mais o que fazer, quando entrar meu salário vai todo pro banco. As pessoas não falam, a gente precisa falar. Com certeza, isso é muito bom. Gabi, eu quero te agradecer muito por tudo. Foi muito gostosa essa troca. Acho que foi muito rica e muito produtiva. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o meu trabalho. É exatamente o que você falou. Se você sente que você precisa de ajuda, busque essa ajuda. É mais fácil às vezes com alguém. Eu concordo muito. Acho que também a gente tem que facilitar um pouco o que dá para facilitar, porque já é um caminho muitas vezes difícil, né? Imagina. Um beijo. Tchau.